Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós vamos começar a debater e estudar um pouquinho juntos o nosso segundo artigo da série Ciência e Espiritualidade. Bem, o artigo de hoje ele se intitula Efeitos da imposição de mãos como terapia complementar para dor, funcionalidade em mulheres idosas com osteoartrite de joelho. 2 pontos, um teste clínico randomizado e controlado. Tá? Bem, esse artigo científico, ele então visa estudar o efeito da imposição de mãos sobre mulheres que têm problemas de osteoartrite de joelho. Este artigo científico, como nós já discutimos, foi publicado em uma revista que é indexada, ou seja, ela tem relevância internacional, indexada em plataformas importantes como o PubMed, e, além disso, ela foi publicada em uma revista que tem fator de impacto relevante na área de osteoartrite, tá bom? O nome da revista na qual o artigo científico foi publicado é International Journal of Rheumatic Disease, o que significa Jornal Internacional das Doenças Reumáticas, tá? E os autores principais desse artigo, quando são muito autores, nós vamos nos referir principalmente ao primeiro e ao último autor, porque normalmente o primeiro autor de um artigo é aquele que coordenou e realizou a parte prática dos experimentos do teste. E normalmente o último autor de um artigo é aquele que idealizou, coordenou e muitas vezes financiou o processo de estudo, tá bom? Então, os autores desse artigo são a Kate Andrade Monteiro Zaccaron e o último autor, o Giancarlo Lucchetti, tá? Eles são pesquisadores brasileiros e publicaram este ano de 2020 esse artigo nessa revista internacional. Muito bem, para nós começarmos a falar sobre esse artigo, primeiro é importante que nós busquemos compreender um pouquinho o que foi estudado, né? Primeiro, o que é a imposição de mãos? Imposição de mãos é uma técnica que é presente em diferentes religiosidades, cultos e em diferentes técnicas de terapias alternativas. Basicamente, para nós compreendermos a imposição de mãos, nós temos que entender que nós somos seres feitos de energia, né? Como assim? Para aqueles que ainda não pararam para analisar, nosso corpo inteiro é feito de quê? De átomos, né? Os átomos são compostos por elétrons, nêutrons, e os elétrons são partículas que se comportam ora como matéria, ora como energia, tá? Isso significa que no final das contas, tudo que compõe a matéria é também energia em diferentes graus de vibração, em diferentes graus de condensação energética, tá bom? Bem, pensando nesse aspecto, nós podemos deduzir que todo corpo emite uma determinada energia também. E quando as pessoas que fazem imposição de mãos treinam as técnicas de imposição de mãos, elas buscam ser canais e ou transmitir energias vibracionais boas que visam aí auxiliar a pessoa que está recebendo a energia de imposição de mãos, né? Ou seja, o tratamento ele é feito através da transmissão de energia. E aí nós temos vários exemplos de usos dessa imposição de mãos. Vamos dar alguns exemplos? O mais famoso talvez seja o Reiki, né? O Reiki, que é uma técnica japonesa que foi desenvolvida utilizando determinados símbolos que coordenam ou direcionam energias para partes do corpo, e aí você impõe as mãos e faz movimentos direcionando a energia para o fim ao qual você pretende melhorar ou atingir aquela pessoa. Tanto é que nós utilizamos o Reiki
tanto presencial quanto à distância, né, na equipe Amor Fraterno. Outra forma muito comum aqui no Brasil, especialmente de imposição de mãos, é no passe espírita, né? Na casa do centro espírita, as pessoas que se preparam para ser médium de transmissão e se colocam como canais para transmitir energias que vêm da espiritualidade superior. E aí são os passistas, né, que impõem as mãos sobre aqueles que estão ali recebendo um tratamento para auxiliar no processo de equilíbrio, energização e cura, algumas vezes, né? Existem outras técnicas também que utilizam a imposição de mãos, como o Joe-Rei, dentre outras, mas se nós pararmos para analisar, o princípio básico é o mesmo, é a canalização e ou transmissão de uma energia para aquele que precisa de um auxílio, ok? Muito bem. Um outro princípio que nós temos que estudar e compreender para falar um pouquinho sobre o artigo é a osteoartrite, tá? Muito bem, e o que é uma osteoartrite? A osteoartrite é uma das formas mais comuns de artrite, que se caracteriza pela degeneração da cartilagem, que vai acompanhar algumas alterações da estrutura dos ossos, da vizinhança dessa cartilagem. Normalmente, as mais atingidas são aquelas articulações das mãos, joelhos, na coxa, o quadril e na coluna, tá? E aí, quando ocorre desgaste dessa cartilagem, normalmente ocorre o atrito de osso com osso, né? Ou mais comum disso acontecer, e isso gera dor. Tá? Então a pessoa sente muita dor e com o tempo costuma perder parte dos movimentos daquela articulação. Bem, a osteoartrite ela tem tratamentos tradicionais que envolvem aí anti-inflamatórios, substâncias para auxiliar na reposição da cartilagem e cirurgias que vão ali repor a cartilagem, né, durante esse processo. Esses são tratamentos tradicionais que os médicos vão e devem fazer para cada caso após a consulta, ok? Porém, existem terapias alternativas que podem auxiliar nos casos de osteoartrite, que é o caso que nós estamos estudando aqui. Então a gente tem as terapias complementares e dentre elas a imposição de mãos para complementar e potencializar os efeitos. Mas e aí? Será que isso funciona? Será que de fato terapias complementares podem auxiliar aquelas pessoas que estão passando por um tratamento de osteoartrite? Esse é um dos artigos, então, que busca responder a essa questão. Vamos lá, então, fazer uma análise desse artigo? Muito bem. Nesse artigo científico, foram estudadas e avaliadas 120 mulheres com 69 anos de idade em média e com autorização prévia de todas, né, foram divididas em 3 grupos experimentais, tá? Por isso que a gente fala que o estudo é randomizado, ou seja, tem divisão de grupos e controlado porque tem um grupo controle. Então, quais são os 3 grupos? Um grupo que recebeu a imposição de mãos de pessoas que são associadas ou têm um componente espiritual, tá? Então não é só imposição de mãos pura, é imposição de mãos com algum componente espiritual. Segundo grupo, as pessoas que receberam a imposição de mãos, mas sem nenhum componente espiritual, só a imposição de mãos puramente, a energia que vem de um corpo, tá? E o terceiro grupo somente recebeu o tratamento convencional. Todos os 3 receberam o tratamento convencional, mas o terceiro, que é o nosso grupo controle, ele só recebeu o tratamento convencional sem imposição de mãos nenhuma, tá? E aí foram avaliados diversos componentes e questionários para os 3 grupos. Dentre esses pontos avaliados, foi-se avaliado a capacidade de força, de agachamento, ou seja, a funcionalidade do joelho, a capacidade que
que a pessoa tem de realizar movimentos, foi avaliado também a ansiedade e características que estão associadas às sensações daquelas idosas que passaram por esse tratamento e assim por diante. Vários questionários e experimentos foram feitos e observou os resultados com 8 e 16 semanas. Então, agora vamos dar uma analisada nos principais resultados. Bem, os principais resultados deste estudo mostraram que houve uma diferença significativa de redução da percepção de dor e da funcionalidade do joelho em idosas que receberam a imposição de mãos associada com o aspecto espiritual. Isso especialmente com 8 semanas. Então teve diferença desse grupo imposição espiritual, tanto para o grupo controle quanto para o grupo só imposição de mãos sem espiritualidade. Com 16 semanas, houve uma diferença muito grande também nas percepções tanto de dor quanto na funcionalidade do joelho, capacidade de agachar, de se movimentar, nas que receberam imposição de mãos com e sem espiritualidade para com o grupo controle. Ou seja, independentemente da questão espiritual, a imposição de mãos gerou o resultado. Porém, esse resultado foi melhor quando houve a associação do lado espiritual com a imposição de mãos, pelo menos em boa parte dos parâmetros. E o grupo que recebeu somente o tratamento convencional, que é o nosso grupo controle, ele teve melhoras, mas bem menores, sem potencialização que a imposição de mãos trouxe, tá bom? O que esses resultados nos indicam? Esses resultados nos mostram que terapias alternativas podem gerar benefício para aquelas pessoas que sentem dor física, né? E acima de tudo, esse artigo vem mostrar que a associação da espiritualidade com a imposição de mãos pode sim potencializar os efeitos que nós encontramos nos tratamentos de saúde. Quando nós temos então o nosso equilíbrio espiritual associado com os tratamentos, a nossa recuperação ela é melhor. Nós sabemos disso no nosso dia a dia com percepções, né? Muitos de nós sabem disso. Mas aqui nós estamos mostrando que a ciência também vem corroborando esses efeitos, tá bom? Bem, este é só um dos diversos trabalhos que vem aí mostrando a associação de espiritualidade com ciência. Especialmente, né, hoje nós focamos no lado de saúde, nós vamos voltar aqui a falar de outras terapias alternativas e vamos ter sim vários artigos com focos em saúde também, tá? Mas o mais importante disso tudo é a demonstração de que ciência e espiritualidade podem sim e devem caminhar e crescer em conjunto, tá bom? Muita gratidão pela atenção e namastê, até a próxima.